Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais um De Frente com o Fabi. Você sabe que a gente vai trabalhar aqui o que mais acontece no Enem nessa reta final, que eu sei que a reta da sofrência é a reta Marília Mendonça, né? Que o pessoal tá aí chorando pela vida, né? Falando pra mãe, eu quero largar tudo isso e sair correndo aí pela W3. Então preste atenção aqui que nós teremos dicas, né, que irão ajudar você a não sofrer tanto nessa prova. Por isso eu estou aqui com o autor do livro Vencer, que é o professor Israel, e a gente vai falar um pouco sobre o Enem especificamente e sobre o livro também, tá bom? Então, primeiro, boa tarde. Boa tarde, gente, tudo bem? Tá, a gente está aqui para te perguntar o seguinte: o que em história, que é uma disciplina que manda no Enem, eu costumo dizer que história, matemática e língua portuguesa determinam o foco da prova do Enem. Verdade. Tudo gira em torno dessas disciplinas. E o que em história tem mais recorrente e o que o aluno realmente precisa de saber para se dar bem nessa prova? Olha, a prova de história é uma prova muito variável, mas a gente já sabe que o tema que mais cai nessa prova historicamente é o Brasil República, especialmente a República Velha. Olha que engraçado, pouca gente dá atenção para a República Velha, mas para você se sair bem na prova do Enem, é essencial que você saiba o que foi a República do Café com Leite, o que foi o coronelismo, o que foi o voto aberto, o que foi o voto de cabresto, o que é o clientelismo e todos esses vícios da política brasileira que nasceram com o nascimento da República, né? Então, saber sobre a República no Brasil é essencial para a prova. E claro, os temas clássicos, história clássica, Grécia e Roma, em história geral, são os mais cobrados nos últimos anos. Mas é importante lembrar que a prova do Enem em história é bastante imprevisível. Pode cair qualquer desses conteúdos. O mais importante para você que vai fazer essa prova é saber que essa é uma prova que exige muita atenção e capacidade de interpretação de texto para você não cair nas armadilhas dos itens distratores. Essa questão dos distratores, elas funcionam de diferentes, né, maneiras em relação a alguns conteúdos. Por exemplo, em língua portuguesa, estrutura de um texto, a questão da linguagem, ela está muito ligada a itens que seriam eliminados, né? Em história, o que pode funcionar como elemento distrator, assim, que geralmente eles utilizam como ideias que dificultam que o aluno reconheça aquele item como certo ou como errado, assim. O que dificulta, Fabi? Em história, você tem vários itens, um deles é o correto, e existem alguns outros, um ou dois, que estão ali para te confundir. Por quê? Porque do ponto de vista do conteúdo de história, eles estão corretos. Mas eles não combinam com o que está sendo pedido no enunciado, no comando da questão. Então, na prova de história, você tem que saber ler o comando. O que está pedindo no comando? Porque o item distrator é aquele item que está certo se você descontextualizá-lo. Olhando dentro da história, é certo. Mas ele não combina com o que está sendo pedido ali. Tranquilo. E a gente tem o livro do professor Israel, que tem estratégias assim muito importantes para quem quer fazer a prova. Exatamente. Né? Já a tua dica lá no Pátio Brasil, na leitura do Pátio Brasil, você pode adquirir. O nome do livro já é a cara de quem quer fazer uma prova, que é a ideia de vencer, sobretudo a concorrência, né? Salto 15, na cara da concorrência. E o que o livro traz de importante para quem quer ser motivado a fazer essa prova na reta final, então? Fabi, para você enfrentar uma prova, você precisa ter domínio sobre 3 elementos.
A galera que está indo para as aulas, está lendo, está estudando, tem domínio sobre o primeiro elemento, que é o conteúdo. Sim. Não é disso que o livro fala. A galera que entende como fazer a prova, ou seja, quais são as regras da prova do Enem, quais são as características da prova, tem domínio sobre a metodologia da prova. O livro também não está falando sobre isso. O livro está falando para aquela pessoa que sabe o conteúdo, que entende as regras da prova, mas que não tem domínio próprio. Domínio das emoções. Esse é um livro que fala das qualidades que cada estudante tem que ter para vencer os desafios de uma grande prova. E é por isso, Fabi, licença, que eu falo aqui do livro. Esse livro é para quem quer enfrentar o Enem e outras provas da vida. Porque esse é um livro que fala de qualidades emocionais que o estudante tem que ter. Esforço, obstinação, senso de justiça. Esse livro traz histórias, não só sobre as provas do Enem ou provas do vestibular, mas ele traz histórias sobre superação na própria vida. Eu tenho aí a história do Machado de Assis, que enfrentou todo o preconceito por ser negro, por ser epilético, canhoto. Né? Canhoto, numa época em que isso era praticamente ser endemoniado, ainda mais epilético, né? Que era filho de negros. Você imagina naquela época o bullying que Machado de Assis sofreu e ele se tornou quem ele se tornou, né? Eu trago a história do Winston Churchill, que é uma história linda, o cara que derrotou Adolf Hitler, mesmo tendo sido taxado de louco pelos seus contemporâneos. Eu trago a história de Malala, a menina que mais cedo ganhou o Nobel da Paz, apenas 16 anos. Uma menina que nos dá a demonstração do quanto é importante a escola. A gente que hoje despreza a nossa escola, que não deixa o professor dar aula porque a gente não cala a boca, não é? Malala levou um tiro na cabeça porque ela queria estudar e meninas não podiam estudar no país dela, né? Então, são histórias assim que nos arrebatam, além das histórias de muitos meninos e meninas que vieram de famílias carentes, mas que tiveram sucesso, que passaram para a medicina, contra tudo e contra todos. E o que vai costurando o livro, Fabi, é a minha trajetória. Eu costuro as histórias contando a minha própria história de alguém que sai de uma família muito humilde, muito pobre, né? E acaba vencendo esse desafio de entrar na universidade e fazer uma mudança profunda na vida. O livro está bem bonitinho, é pequenininho, é um livro pequenininho, são histórias singelas, deliciosas e acho que a galera vai gostar muito. E essa questão, eu percebi também a importância da família, né? Você começa o livro dizendo que uma das situações que a sua mãe, a sua família mais cobrava era o fato de realmente levar a escola a sério, né? E isso chamou a atenção em uma situação em que a família dentro do Estado brasileiro, ela funciona como um microcontexto social. Exatamente. Isso prova o quanto o que acontece na família necessariamente, né, tem a repercussão no Estado. E você é a prova disso, né? No prefácio do livro também tem a demonstração de como a tua trajetória, ela demonstra exatamente a ascensão daquela pessoa que foi creditada, né, dentro de uma sala de aula especificamente, tá? E eu queria que você deixasse um recado aí, né? Como é que o pessoal faz para acessar algumas informações do professor Israel? Como é que o pessoal consegue saber o que está acontecendo, né, na sua vida? E para se despedir do pessoal, dando um alô aí em relação à prova. Olha, pessoal, para você acompanhar os nossos conteúdos para a prova do Enem, é bom você seguir as nossas redes sociais. Você tem a minha página do Facebook, que é Prof. Israel, e você tem a nossa página do Bora Estudar Oficial. Nessa página você tem aulas da professora Fabi, aulas minhas e de vários outros professores que voluntariamente gravam esses vídeos para que você fique sempre antenado na prova do Enem e nas provas de vestibulares e do PAS.
Para você comprar o livro, basta você entrar no site da revista, no site da editora, que é a Foco, né? Ou então você pode ir em qualquer livraria leitura, especialmente a Leitura do Pátio Brasil, que tem aí descontos para você que queira comprar o livro. E para a prova do Enem, gente, mete as caras nos livros e aprenda a se controlar emocionalmente. Porque é imperdoável você estudar tanto, chegar na hora da prova e dar branco, né? Não é possível que isso aconteça. Você precisa ter domínio do conteúdo, domínio das regras da prova e também domínio sobre as suas próprias emoções. Galerinha, então com isso a gente se despede. Pode me ligar a cobrar porque eu sou rica e você está aqui para saber o que mais lindo acontece dentro da prova do Enem. Sabe por quê? Porque a gente só fala com quem radicaliza aí na prova. Beijo!